Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Durante a audiência de instrução e julgamento em processo em que é imputada a José a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Laís e Lívia, testemunhas de acusação, divergem em suas declarações. Laís garante que presenciou o crime e que dois eram os autores do delito. Já Lívia também diz que estava presente, mas afirma que José estava sozinho quando o crime foi cometido. A vítima não foi localizada para prestar depoimento. Diante dessa situação, poderá o advogado José requerer assertivas. Aqui, letra A, a realização de contradita das testemunhas. Letra B, a realização de acareação das testemunhas. Letra C, a instauração de incidente de falsidade. E letra D, a suspensão do processo até a localização da vítima para superar divergência. Bom, observem aqui que o que a assertiva traz aqui no contexto? Há uma divergência. Tem duas testemunhas aqui, Laís e Lívia. São as duas testemunhas do processo, Laís e Lívia. E no depoimento delas, elas são testemunhas de acusação, e no depoimento elas apresentam divergência no que elas estão falando. As duas afirmam que presenciaram os fatos, mas a Laís garante que presenciou e que dois eram os autores do delito. Tá? E a Lívia também diz que estava presente, mas afirma que José estava sozinho. Então, essa é uma divergência que duas testemunhas entraram, duas testemunhas presenciais que alegam ter presenciado os fatos entraram nessa divergência. E como essa divergência pode ser sanada? A nossa primeira assertiva aqui diz que pode ser por meio da contradita. Só que a contradita não vai ser um meio para sanar essa dúvida, né? Essa divergência. Por quê? A contradita, ela está prevista no artigo 214 do Código de Processo Penal. Vou colacionar aqui para vocês. Arguição. Então é o seguinte, antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Então o que diz a contradita? A contradita se direciona às testemunhas que têm um vínculo de amizade ou uma inimizade com uma das partes, ou até que tem interesse na causa. Então, quando ela for prestar o depoimento, não vai ser um depoimento 100% de acordo com a realidade. Pode ser, a testemunha pode tender a ter uma parcialidade para tentar ajudar uma das partes ou a si própria. Então, ela não vai ter aquele compromisso com a verdade. Então, antes de abrir a audiência, você pode contraditar a testemunha, mas não falando que ela tem uma divergência, mas que ela é uma testemunha parcial, há uma suspeita sobre a parcialidade no depoimento dela, por isso ela vai ser ouvida como informante e não como testemunha, certo? Então, não é a nossa resposta, a contradição é isso. E a gente não está falando da suspeita de parcialidade de uma das testemunhas, nós estamos falando de uma contradição dentro do depoimento delas. Letra B, a realização de acareação, sim, essa aqui vai ser a nossa resposta para a assertiva. A acareação está prevista no artigo 229 do Código de Processo Penal, e esse artigo tem a seguinte redação. A acareação será admitida entre os acusados, entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, tá? Entre testemunhas, sempre que divergirem suas declarações, tá? Então, quando existe a divergência entre as testemunhas, não vai ser, de acordo com a primeira assertiva aqui, você não vai realizar a contradita da testemunha, você vai realizar a acareação, tá? Então, a letra B é a nossa resposta. Quando há divergência, vai ser feita a acareação. A acareação pode ser feita entre testemunhas, acusados, acusado, testemunha. O artigo 229, ele traz o rol de pessoas que podem participar dessa acareação e quando ela deve ser utilizada, que é quando há divergência nos depoimentos. A letra C, a instauração de incidente de falsidade. Onde que está previsto o incidente de falsidade? Artigo 145 do Código de Processo Penal. Ele se destina ao quê? Verificar falsidade de documentos, tá? Não há que se falar em incidente de falsidade para verificar se há falsidade no depoimento, tá? Sobre o depoimento, eu não vou verificar se há falsidade ou não, né? Eu vou fazer a acareação para saber quem de fato está
falando a verdade. Vou colocar uma testemunha na frente da outra, colocar as afirmações delas para que elas se confrontem ali para ver de quem está falando a verdade. Agora, o incidente de falsidade é só verificar falsidade de documentos. Quando tem um documento juntado no processo e ele é duvidoso, de repente a parte acha que ele é falso, pode manifestar, peticionar para o juiz, informando talvez a possível falsidade do documento, e então o juiz pode instaurar esse incidente de falsidade, previsto no artigo 145 do Código de Processo Penal, mas não vai ser instaurado esse incidente de falsidade para ver divergência de depoimento, ok? E por último, letra D, a suspensão do processo até a localização da vítima para superar divergência. Não, inclusive no Código de Processo Penal, não há qualquer previsão de suspensão do processo diante a ausência da vítima ou testemunha no processo para prestar o seu depoimento, ok? Não existe previsão legal nesse sentido dentro do Código de Processo Penal. Então, a divergência dentro da nossa assertiva aqui, dentro da nossa questão, vai ser superada através da acariação letra B. Espero que tenha gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.